Bem-vindo de volta ao programa. Hoje estamos acompanhados por Brian Berletic, analista de assuntos internacionais, autor e apresentador de The New Atlas. Também podemos acrescentar que ele é ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos. Então, bem-vindo de volta ao programa. Muito obrigado por me receber de volta. Então agora temos notícias do Financial Times, sem mais disfarces, de que o governo Trump está fornecendo dados e ajudando Zelensky a atacar instalações de energia russas em território russo profundo. Mesmo Joe Biden, que parecia mais inclinado a adotar políticas que poderiam desencadear a Terceira Guerra Mundial, hesitava em fazer esse tipo de coisa. Quero dizer, não há muitas maneiras de interpretar isso. Trata-se dos Estados Unidos praticando atos de guerra, obviamente contra a Rússia. Minha pergunta é até onde os Estados Unidos vão com isso? E por quanto tempo isso continuará sendo unilateral? Porque parece estar testando a paciência da Rússia. Simplesmente não consigo imaginar a situação invertida, em que abertamente na mídia se noticie que a Rússia está ajudando em ataques profundos contra os Estados Unidos e que nada seja feito. Como você avalia isso? São realmente atos de guerra ou estou exagerando? Bem, acho que você fez um ponto muito importante aí. Se alguém estivesse fazendo isso com os Estados Unidos acusariam abertamente qualquer nação que estivesse ajudando e incentivando tais ataques de cometer um ato de guerra. E os Estados Unidos já fizeram isso por muito menos, até mesmo fabricando alegações no passado para justificar a acusação de outros países por atos de guerra. Acho que muitos americanos, e pessoas no Ocidente em geral, Malcolm Hirschman tem muita dificuldade em inverter o papel e tentar ver a situação do vista da outra nação. E se estivessem fazendo isso conosco, como nos sentiríamos? Então acho que é muito importante que as pessoas façam esse exercício, tanto analistas quanto pessoas comuns. Agora, voltando aos princípios básicos, nós sabíamos desde o início, desde o começo, na verdade desde 2014, muito antes de os russos lançarem sua operação militar especial, que a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos entrou e assumiu o controle das agências de inteligência ucranianas. Todas elas, as militares, as civis, especialmente o SBU. E são essas as agências de inteligência implicadas pelo Financial Times na realização desses ataques profundos dentro da Rússia. Então, quem está, em última instância, supervisionando e facilitando esses ataques? Sempre foi a Agência Central de Inteligência. Desde o início da Operação Militar Especial, sabíamos que as Forças Armadas dos Estados Unidos estavam supervisionando as Forças Armadas da Ucrânia e praticamente tudo o que elas faziam, desde a direção estratégica geral e os combates em andamento, até a escolha de alvos específicos no campo de batalha. Comandantes militares norte-americanos estavam operando a partir da Alemanha. Isso começou durante o governo Biden e continua agora sob o governo Trump. Ambos os aspectos, a inteligência e as operações militares, estão sendo supervisionados pelos Estados Unidos. Agora você mencionou o presidente Joe Biden e sua hesitação em escalar a situação até este ponto. Acho que se ele tivesse, digamos, concorrido e vencido um segundo mandato, ele estaria fazendo isso agora. Naquele momento, simplesmente não estava pronto para avançar até aquele ponto de escalada. Mas os Estados Unidos têm feito o que a política externa norte-americana em geral sempre faz. Essa estratégia de fatiar o salame, em que eles estão sempre escalando, mas em incrementos tão pequenos que é muito difícil para um adversário apontar para os Estados Unidos e chamar isso de ato de guerra. Eles fazem isso de forma muito deliberada, com esse propósito. Então é aí que o presidente Trump e sua administração estão. Eu já havia alertado sobre isso antes mesmo de ele vencer a eleição de 2024. Apontei pessoas como seu candidato a vice-presidente, J.D. Vance, dizendo, vamos congelar o conflito. No fim das contas, não havia desejo de paz na Ucrânia, apenas de congelar o conflito.
Na época, J.D. Vance dizia, lá por setembro ou outubro de 2024, que precisávamos de nossas armas para lutar contra a China, não contra a Ucrânia. Precisávamos que os europeus assumissem o controle. Então, em fevereiro, quando o presidente Trump já estava no cargo e sua administração no poder, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, agora chamado de secretário de Guerra, Pete Hegseth, estava novamente em Bruxelas, falando sobre enviar tropas europeias para congelar o conflito, reforçando a produção militar e industrial, armando a Ucrânia e reconstruindo as forças armadas ucranianas, essencialmente transformando tudo em um caos. Embora ele tenha dito especificamente naquela declaração que não era 3.0, quem acreditaria nele? Basta olhar para as coisas que ele estava dizendo. Eu sempre destaquei que ele falava sobre a produção de energia russa, e naquela época ele falava em atacá-la. Era tudo muito vago e ambíguo de propósito. Você poderia supor que ele se referia a controles de preços, sanções, tarifas, coisas desse tipo. Mas agora podemos ver com nossos próprios olhos os ataques de drones à produção de energia russa, bem dentro da Rússia, facilitados por inteligência, vigilância e reconhecimento americanos, ISR. Então é aí que estamos agora. Uma escalada constante em uma guerra dos Estados Unidos contra a Rússia, simplesmente travada por meio da Ucrânia. É impressionante que alguns desses artigos sejam publicados, mas não haja nenhum debate na sociedade. Quero dizer, supostamente vivemos em democracias com uma mídia livre, e ainda assim há esses ataques à Rússia. E é meio óbvio porque não há mais debate sobre isso. Porque, se você critica ou demonstra ceticismo em relação a ataques diretos à Rússia, então pode ser rotulado como pró-Rússia. Nenhum jornalista que queira manter o emprego gostaria de sugerir que isso é problemático. Não quero limitar minhas palavras aqui, mas a mídia é simplesmente tão idiota e horrível. Quero dizer, isso é puro lixo. Se você desencadeia uma guerra nuclear, isso não é ser pró-Rússia. Edavsing ou Rússia, todos nós vamos morrer efetivamente em um holocausto nuclear. Quero dizer, imagine alguém durante a Guerra Fria criticando a ideia de um ataque surpresa ou de um ataque limitado com mísseis no interior da União Soviética. Isso faria dessa pessoa pró-soviética? É aqui que estamos como sociedade. Mas você mencionou esse incrementalismo, essas táticas de fatiar o salame, essa abordagem passo a passo. Obviamente, a OTAN também fez isso ao longo dos anos, em termos de defesa antimísseis, expansão, bem, em tudo. E também fazemos isso na mídia, onde acabamos em uma situação em que sim, é claro que estamos atacando a Rússia, mas não é direto, sabe? Estamos apenas ajudando as pessoas a se defenderem. É tudo uma grande besteira, Mas temos outro problema surgindo, além desse direcionamento contra as instalações de energia russas. Também temos os Estados Unidos considerando o uso de Tomahawks, o que novamente está no espírito das táticas de fatiar o salame. Sabe, presume-se que essa decisão já foi tomada e que eles estão apenas preparando o público para essa possibilidade futura. E então, claro, isso será introduzido, imagino, mas com algumas limitações. Trump não quer que você ataque o que quiser. E então, assim como Biden, essas limitações começarão a ser removidas. Não sei, mas você vê os Tomahawks como algo fundamentalmente diferente das escaladas anteriores? Acho que isso se encaixa perfeitamente no que os Estados Unidos têm feito. É uma grande escalada, e a Rússia afirmou que é uma grande escalada. Embora eu ainda acredite que a Rússia vai tentar evitar, pelo maior tempo possível, mesmo que possa ser inevitável, um confronto direto com a Europa ou com os Estados Unidos. Acho que eles querem evitar isso pelo maior tempo possível. Mas o míssil de cruzeiro Tomahawk é normalmente lançado por navios no mar ou por submarinos, embora eles estejam trabalhando em uma versão lançada do solo.
Essa é toda a razão pela qual o governo Trump deixou o Tratado INF em primeiro lugar durante seu primeiro mandato. E então, durante o restante de seu mandato, e ao longo dos 4 anos do governo Biden, eles começaram a desenvolver e implantar o míssil Typhoon, um sistema de míssil de cruzeiro lançado do solo. Ele também dispara mísseis de defesa aérea SM-6, que são mísseis navais de defesa aérea. Mas as pessoas têm dito que o Typhoon é muito pesado, e elas estão certas, e enviá-lo para a Ucrânia seria um tanto desastroso. Isso limitaria severamente o que a Ucrânia poderia fazer com esses mísseis. É provável que a Rússia os encontrasse mais cedo ou mais tarde e destruísse os lançadores. Mas como apontei recentemente, havia outro sistema lançado do solo, o de fogo de longo alcance desenvolvido pela Lockheed Martin para disparar o Tomahawk, que é um míssil da Raytheon. É muito menor e mais móvel. É uma célula única. Existem esses sistemas de lançamento vertical Mark 41, dos quais o Tomahawk é lançado. Ele tem uma única célula, enquanto o Typhoon tem 4 células. O que isso permitiria à Ucrânia seria ter alguns desses, e os Estados Unidos chegaram a ter protótipos funcionais. O Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos testou, mas acabou desistindo do sistema. Mas eles existem. O Exército dos Estados Unidos tem considerado adotá-lo e usá-lo para complementar o lançador de mísseis Typhoon. Portanto, se os EZs realmente enviarem para a Ucrânia, eu diria que esse é o candidato mais provável. É um sistema mais móvel e mais fácil de esconder. E claro, os Estados Unidos estariam fazendo tudo, exceto talvez, mas talvez também apertar o botão para dispará-los. Mais uma vez, quase tudo o que a Ucrânia está fazendo é basicamente os Estados Unidos lutando contra a Rússia por meio de procuradores ucranianos. E o envio de Tomahawks não seria exceção. Como já foi apontado, as defesas aéreas russas seriam capazes de se defender contra isso. Eles provavelmente usariam esses mísseis para atacar instalações de produção de petróleo e energia no interior da Rússia. Tentariam evitar alvos mais fortemente defendidos pelos sistemas de defesa aérea russos. Não conseguiriam implantar muitos deles, porque, novamente, o que os Estados Unidos estão fazendo é manter a Rússia ocupada na Ucrânia. Eles querem concentrar seus recursos na China. Então estariam implantando, imagino, um número relativamente pequeno desses mísseis, que não são produzidos em grandes quantidades, nem mesmo 100 por ano, em comparação com os equivalentes russos, que são fabricados aos centenas, às vezes 1000 ou mais por ano. Então é isso que estamos vendo. É uma escalada. Isso não vai mudar a trajetória do conflito, mas vai aumentar o custo para a Rússia. Vai prender ainda mais a Rússia e aumentar o custo para ela. As pessoas precisam lembrar que os Estados Unidos não se importam com a Ucrânia. Não se trata de a Ucrânia vencer. Em 2019, a Rand Corporation afirmou que se você provocar uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia provavelmente será completamente destruída. Portanto, não é por isso que estão lutando. Eles estão lutando para aumentar o custo o máximo possível para a Rússia. E o envio de mísseis Tomahawk contribui para esse objetivo. Sim, eu me lembro de um artigo de 2019 da Rand Corporation. Ele dizia de forma bem específica que o benefício de aumentar a temperatura e ter um confronto mais direto é que isso pode esgotar os russos. A desvantagem é que se a Rússia começar a vencer e conquistar territórios estratégicos, então a mudança estratégica será a favor da Rússia. Portanto, enquanto for possível manter a guerra estática e fazer com que ucranianos e russos continuem se matando, isso é considerado uma vitória. Mas quando grandes territórios começarem a passar para o controle da Rússia, dando a ela uma vantagem estratégica contra os Estados Unidos, aí se torna uma guerra ruim. Isso não significa que seja preciso encerrá-la, mas sim que é necessário voltar a congelar as linhas de frente.
E sempre que falamos sobre paz, parece que é isso que significa: apenas congelar as linhas de frente e preparar a próxima geração de ucranianos para continuar morrendo. Mas acho que eu sempre fiquei um pouco em cima do muro em relação ao Trump, porque, sabe, ele está em um ambiente hostil em Washington. Ninguém lá quer paz com a Rússia. Então nunca tenho certeza se ele está enganando os falcões em casa ou os russos. Eu tendia a ser um pouco otimista, porém, já que ele reconheceu que a expansão da OTAN era a origem da guerra. E se você consegue identificar a origem, então pelo menos pode começar a trabalhar em uma solução. Mas eu realmente não vi a solução. Ele não mencionou isso desde então. Quer dizer, em mais de uma ocasião ele disse que a expansão da OTAN foi a origem da guerra, mas ainda assim trata o conflito como se fosse apenas um mediador, como se precisasse fazer os ucranianos e os russos chegarem a um acordo. Mas a expansão da OTAN é liderada pelos americanos. Quer dizer, a OTAN é os Estados Unidos. E sabe, nós na Europa basicamente fazemos o que os americanos mandam. Além disso, a OTAN não pode se expandir sem os Estados Unidos. Então, por que ele está, sabe, supostamente pressionando Zelensky a aceitar algo que está dentro do próprio domínio dele? É bem estranho. Em vez disso, a retórica, de forma consistente eu diria, desde que ele chegou ao poder, era de que os russos precisavam ser trazidos à mesa de negociações. Mas os russos já estão à mesa. Putin voou para os Estados Unidos. Quero dizer, eu não vi as propostas que os russos supostamente estão rejeitando. Parece apenas que há algumas contradições em jogo. Se você reconhece que a expansão da OTAN iniciou a guerra, mas os Estados Unidos não têm nenhum papel em fazer concessões, então como a paz deve surgir ao colocar pressão sobre a Rússia, atacando sua energia, matando mais soldados russos? Quero dizer, em que momento isso se torna diferente do que Biden fez? É muito difícil de entender. Bem, as pessoas precisam lembrar que o papel de Washington em tudo isso é principalmente implementar políticas que já foram determinadas. E essas políticas são determinadas por grandes interesses corporativos e financeiros. A indústria bélica, o grande petróleo, o agronegócio, a grande indústria farmacêutica, todos esses interesses pelos quais o presidente Trump trabalha com entusiasmo. Ele nem sequer tenta esconder isso. E quando falamos da OTAN, sim, estamos falando dos Estados Unidos, mas mais especificamente não estamos falando de 300 milhões de americanos comuns. Estamos falando de um punhado de corporações, os acionistas, as empresas de capital que detêm as ações e os conselhos de administração. São pessoas que circulam entre os conselhos de todas essas diferentes empresas em vários setores ao redor do mundo. Além disso, dentro e fora desses think tanks financiados por essas corporações, que de fato desenvolvem a política externa e interna dos Estados Unidos, essas pessoas também transitam entre o governo e o setor privado. E sempre ouvimos que o presidente Trump faz é o mesmo que todos os políticos de Washington fazem. Ele agrada o público, dizendo o que as pessoas querem ouvir, enquanto continua fazendo o que é mandado pelos interesses especiais para os quais, no fim das contas, trabalha. Ele fica lá falando o tempo todo, por exemplo, sobre George Soros, esse bode expiatório que o presidente Trump usa como vilão. Não é como se George Soros não participasse de tudo isso. Scott Bessent, que chefia o Tesouro, foi o braço direito de George Soros por anos. Ele administrava seus fundos. E se você observar os membros do gabinete dele agora e durante sua primeira administração, todos eram neoconservadores belicistas, indistinguíveis do governo Trump, dos 8 anos de Obama e até dos 4 anos de Biden. São pessoas diferentes, mas representam exatamente os mesmos interesses especiais. É por isso que nada nunca muda. Em Washington, se você quer saber o que vai acontecer, precisa ler esses documentos de política. Esses documentos são financiados por grandes corporações. Equipes de advogados transformam esses documentos,
que representam um consenso entre esses interesses, em projetos de lei, e eles são levados a Washington por lobistas para serem aprovados. Depois, o trabalho de pessoas como o presidente Trump e os membros do Congresso é vender essa agenda ao povo americano, convencendo-os de que os interesses dessas grandes corporações são, na verdade, os interesses do povo americano. E temos visto isso acontecer repetidas vezes. Quantas vezes? Quase todas as administrações do século XXI fizeram campanha com a promessa de acabar com as guerras sem fim, apenas para continuar todas as guerras que herdaram e iniciar várias novas. O presidente Trump fez isso durante seu primeiro mandato e agora está fazendo novamente em seu segundo. Portanto, não é nenhuma surpresa. O problema é que as pessoas querem acreditar. Elas entendem que há algo errado. Querem acreditar que alguém vai consertar isso e que a maneira de consertar, porque lhes foi dito desde crianças na escola, é votando. Mas podemos ver que isso não é um agente de mudança. É um sistema de controle. É isso que a democracia ao estilo ocidental realmente é. E este é o resultado final. Então, sabe, se você perguntar qual é a solução para tudo isso, o mundo multipolar tem a resposta. Criar alternativas a esses interesses especiais profundamente enraizados e construir um sistema alternativo que realmente busque os melhores interesses da maioria das pessoas na Terra, o que inclui o povo americano, aliás. Como você disse, se isso levar a uma guerra nuclear, o povo da Europa não se beneficia, e o povo americano também não se beneficia com isso. Mas, mesmo sem chegar a esse ponto, já podemos ver como a Europa está sofrendo economicamente. Eles estão em algo que você quase poderia chamar de declínio irreversível. Eles estão tomando decisões que simplesmente não representam seus próprios interesses, porque os Estados Unidos os capturaram politicamente e eles servem aos interesses de Washington às custas dos interesses do povo europeu. E, de certa forma, é exatamente o que está acontecendo na Ucrânia. As pessoas dizem que a Europa não vai continuar com isso porque não serve aos seus melhores interesses. Mas veja, olhe para a Ucrânia. É assim que realmente funciona. Esses países estão politicamente capturados por interesses especiais nos Estados Unidos, assim como o próprio governo americano está, de certa forma, capturado ou refletindo esses mesmos interesses. E é por isso que as coisas não vão mudar enquanto continuarmos alimentando esse sistema, em que você vota e depois é constantemente enganado e decepcionado. Sim, isso também é um pouco frustrante. É quase tratado como uma teoria da conspiração, dizer que interesses especiais estão ditando as políticas. Mas há muito trabalho acadêmico sobre isso também. Existe aquele famoso estudo de Yale, que analisou todas as decisões políticas dos anos 1980 até os 2000, e concluiu que o voto tem pouca ou nenhuma influência na formulação de políticas. Que, na verdade, são os interesses especiais que pagam por elas. E gostei que você mencionou os think tanks. Eu, na verdade, escrevi um livro sobre eles, porque, novamente, é algo tão evidente, mas ainda assim ignorado. Quero dizer, os think tanks são quase totalmente financiados pela indústria armamentista. Eles estão ligados de forma inseparável a agrupamentos militares, alianças como a OTAN. E também é possível ver sua influência na mídia, na medida em que conseguem afastar jornalistas de verdade e escrever os artigos que moldam a percepção pública. É algo avassalador. Quase todos os principais funcionários no poder estão afiliados a uma dessas ONGs. É como uma porta giratória. Eles têm um lugar para se manter relevantes quando não estão no cargo e, quando voltam ao governo, continuam mantendo a tal parceria, como sempre chamam. Então você tem pessoas no governo, a mídia dizendo ao público o que pensar e as informações sendo repassadas aos políticos, que também são comprados. Quer dizer, isso é como os documentos do Congresso.
todos os relatórios de políticas distribuídos que os políticos comprados deveriam colocar em prática. Isso também é financiado pelos think tanks. Então, todo mundo está na folha de pagamento. E tudo é feito às claras. Mas como ninguém pode criticar, é como se nada disso acontecesse. É algo realmente extraordinário. Mas eu gostei do que você disse sobre como as pessoas querem acreditar nisso. Porque se você observar, é preciso vender a guerra como se fosse paz, se quisesse sair bem nos Estados Unidos. As pessoas esquecem que Bush chegou ao poder criticando Clinton por sua política de construção de nações. Isso era inaceitável. Os Estados Unidos não se envolveriam em construção de nações. Bem, então temos Bush, o grande construtor de nações, do Afeganistão ao Iraque. E então, é claro, temos Obama. Agora ele quer mudança. Não vamos mais fazer isso. Claro, aqui na Noruega, demos a ele um prêmio da paz praticamente no primeiro dia de mandato, porque ele era tão maravilhoso. E você sabe, a forma como ele perseguiu jornalistas e sua guerra com drones sem precedentes, não importa. E então, é claro, temos Trump. Ele vai fazer América em primeiro lugar. Quando chega ao poder, precisa explicar que América em primeiro lugar na verdade significa apertar a mão de Jolani, bombardear o Irã, fazer tudo o que Israel quiser. E por que não continuar a guerra na Ucrânia também? É muito enganoso. No entanto, há uma diferença. Ele é bom em fazer marketing. Quero dizer, quando ataca a Rússia, diz que é um mediador. Quando apoia o genocídio em Gaza, novamente é um mediador. Está aproximando Israel e os palestinos. Quando bombardeia os reatores nucleares do Irã, mais uma vez, tem a audácia de dizer que acabou com a guerra. Essa também era a guerra dele. Mas ele também é um mediador. Agora ele quer um acordo nuclear, porque armas nucleares são realmente perigosas. Mas foi ele quem saiu do INF e nos trouxe a este ponto de possível troca nuclear. Quer dizer, isso é realmente extraordinário. Mas você vê algo realmente diferente em Trump. Não, acho que o problema é que muitas pessoas não se lembram de como isso aconteceu repetidas vezes em administrações anteriores. As pessoas diziam, bem, é ótimo que o presidente Trump esteja... Bem, pelo menos ele está conversando com o presidente Putin e com os russos. Mas depois da guerra entre Geórgia e Rússia, em 2008, que os Azovei provocaram, eles derrubaram o governo da Geórgia, transformaram-no em um ariete e depois o fizeram atacar tropas russas. Uma versão em miniatura do conflito devasta a Ucrânia. E quando isso fracassou, a Rússia basicamente por Gridner-John e então eles quiseram um recomeço. Naquela época havia a secretária de Estado Hillary Clinton com o ministro das Relações Exteriores Sergei Lavrov e eles redefiniram as relações. Se você olhar os artigos daquela época, havia tanta esperança de que surgisse uma nova cooperação com a Rússia. É quase uma repetição literal de tudo que acabamos de ver o governo Trump passar com a Rússia. É uma refilmagem ruim e já chegamos ao ponto em que vemos essa fachada desmoronando e a verdadeira natureza dos Estados Unidos, sempre uma continuidade de agenda, avançando. Então é isso que as pessoas precisam ter em mente. Devemos lembrar que o sistema político no Ocidente é um sistema de gestão de percepção. E da mesma forma que os Estados Unidos avançam passo a passo rumo à escalada contra, digamos, a Rússia, o Irã ou a China, eles também avançam gradualmente quando se trata de moldar a percepção pública. Se passassem de um extremo ao outro muito rapidamente, as pessoas perceberiam. Eles fazem isso de forma muito gradual. Veja onde estamos com a Venezuela. Eu sei que isso fica do outro lado do planeta, mas está diretamente relacionado a tudo. Os Estados Unidos estão travando uma guerra contra o multipolarismo, essencialmente. E a Venezuela é um país próximo, um parceiro tanto da Rússia quanto da China, que a Rússia e a China teriam muita dificuldade em defender. É algo fácil de resolver, em essência, e removê-lo do tabuleiro isolaria ainda mais a Rússia e a China, de maneiras que os Estados Unidos talvez estejam tendo dificuldade em fazer,
com, digamos, o Irã, ou ainda mais com a Coreia do Norte. Então passamos de eu garanti a segurança da fronteira nos primeiros 100 dias. Foi isso que o presidente Trump disse ao povo americano. E se você perguntar aos apoiadores de Trump o que o presidente Trump realmente fez do que prometeu fazer, eles dirão que ele garantiu a segurança das fronteiras. E ainda assim, você convenceu essas mesmas pessoas a apoiar uma possível guerra com a Venezuela, porque a Venezuela estaria supostamente inundando as fronteiras americanas com drogas. Como isso é possível? Se você reforçou as fronteiras, como as drogas estão atravessando em massa, isso não faz sentido algum. E dá para perceber que quando você pergunta isso aos apoiadores de Trump, eles nunca sequer pensaram dessa forma. É assim que funciona a gestão da percepção. Ela opera nesse teatro da política que desconecta as pessoas da capacidade de usar lógica e razão. E mais do que isso, não se trata apenas de achar que Trump é um cara incrível. Muitas vezes, as pessoas votam em alguém como Trump, ou até mesmo Kamala Harris, nesse caso, porque odeiam ou temem ainda mais o oponente. E isso gera uma gama muito intensa de emoções que cega as pessoas e as impede de usar sua lógica e razão. Isso os cega para a realidade da continuidade da agenda. E infelizmente isso funciona muito bem. Tem funcionado por décadas e décadas. Podemos ver os Etzlos e a Europa usando isso. Ainda ouço pessoas dizendo, bem, na Europa há esses partidos na França e na Alemanha que são contra tudo isso e estão ficando mais populares. Se chegarem ao poder, vão mudar tudo. Não, não vão. Vão fazer exatamente o que Trump fez. Estão vendendo isso. É tudo uma questão de percepção, de administrar a raiva e a indignação das pessoas. É para redirecionar a energia deles para uma direção inofensiva. É disso que tudo isso se trata. Quando eles perceberem, digamos, o AfD na Alemanha, ou o equivalente na França, ou em qualquer um desses outros países, quando chegarem ao poder e as pessoas perceberem que eles não vão cumprir suas promessas, já será tarde demais, e todos estarão presos no mesmo ciclo novamente, achando que o outro cara ou a outra mulher vai salvá-los. Passamos por isso com a Itália, com Giorgia Meloni e Vingeloni. Era ela decide do ciclo autodestrutivo de ser voto de Washington às custas da Europa. Ela fez isso. Não. Sim, recentemente conversei com um embaixador italiano que disse que na Itália, às vezes se referem a isso como Meloni pós-eleição e Meloni pré-eleição, porque são duas pessoas diferentes. Sim, e as pessoas que a apoiaram, sabe, podem estar um pouco desapontadas. As pessoas que se opõem a ela temem que, meu Deus, ela nos leve em uma direção completamente diferente. Nada realmente mudou, quero dizer. Bem, há uma grande diferença que se sente com Trump, e é a maneira como ele vende o império e a guerra. Porque houve uma diferença fundamental desde o fim da Guerra Fria. Nós seguimos essa ideia de hegemonia liberal, de que o liberalismo é a razão pela qual devemos ter igualdade soberana, porque o Ocidente deve ter permissão para interferir nos assuntos internos de outros países, porque talvez tenhamos que bombardear esses países de vez em quando, porque talvez tenhamos que dividi-los, tudo em nome da democracia liberal. Isso também é o motivo pelo qual reivindicamos não apenas o direito de governar, mas a responsabilidade de fazê-lo, porque supostamente estamos protegendo outros povos de seus próprios governos. Então a hegemonia liberal é um pouco como uma missão civilizatória. Você tem a estrutura para entender por que isso é considerado legítimo, que um lado governa, um ponto de tomada de decisão. Mas Trump parece estar rejeitando em grande parte a premissa liberal. Acho que há, provavelmente, uma preocupação genuína com o afastamento do Estado-nação, o wokeismo, o Estado profundo enraizado nessas ideias. No entanto, fico feliz que você tenha mencionado a Venezuela, porque ele não parece dar muita ênfase a direitos humanos e tudo isso quando fala. Quero dizer, ele é muito direto. Eu quero o petróleo deles. Mas se não for pelo petróleo, então é essa a ideia de que, bem,
Maduro é, na verdade, um chefão do tráfico. Não estamos atacando um país. Estamos combatendo o crime. Então não estamos bombardeando embarcações. Estamos apenas interrompendo o tráfico de drogas. Pensei sobre o Prêmio da Paz, queria saber sua opinião sobre isso. Porque, é claro, ele é concedido pelos noruegueses, e nessa parte do mundo, eles realmente querem trazer os Estados de volta à hegemonia liberal. Parece que estão entregando a ele, de bandeja, a desculpa para adotar o imperialismo liberal, ou hegemonia liberal, como justificativa para atacar, porque deram o Prêmio da Paz para, bem, digamos, uma líder da oposição que sempre aplaudiu essas sanções devastadoras contra a Venezuela. Essas sanções resultaram em dezenas de milhares de mortes, pessoas fugindo do país, e ela também tem sido muito entusiasta e favorável ao aumento da presença militar dos Estados Unidos na costa. Quero dizer, não me surpreenderia se ela ficasse lá aplaudindo quando os americanos invadissem. Isso é diferente do que Trump teria feito, porque ele teria apontado para o petróleo e o tráfico de drogas. Mas parece que os europeus estão tentando trazê-lo para o nosso lado, sugerindo, bem, você sabe, pode fazer isso em nome da democracia. Nós lhe damos legitimidade aqui, mas então você precisa adotar o nosso raciocínio. Não sei se você vê isso de outra forma. Eu tendo a ficar completamente de fora e observar, não como conservador, nem como liberal. E o que vejo é uma estratégia de tensão, e mais do que isso, de marca. Você tem uma grande corporação como a Unilever, por exemplo, e pensa em todas as subsidiárias que ela possui e em todos os mercados-alvo que busca atingir com essas subsidiárias. Elas chegam a mirar em pessoas que talvez não gostem da Unilever, mas fazem o branding de um jeito que você talvez nem perceba, a menos que olhe com atenção para a embalagem. E é exatamente isso que o conservadorismo e o liberalismo na política ocidental são. Uma estratégia de marca do mesmo, se quiser chamar assim, estado profundo, dos mesmos interesses especiais. Eles apenas miram em diferentes segmentos do público. E então, quando um suposto conservador está no poder, eles tentam vender a mesma guerra para grupos diferentes de pessoas. Quando é um partido liberal, fazem isso em nome dos direitos humanos e de uma missão civilizatória. E quando é um conservador, é mais assim. Somos superiores, essas pessoas são diferentes e perigosas, e sim, vamos pegar o petróleo deles. Poderíamos fazer mais com esses recursos do que eles estão fazendo. Então é apenas uma marca diferente para exatamente a mesma coisa. E o Prêmio Nobel da Paz, nominalmente sim, é sediado na Noruega, mas desde que tenho consciência e acompanho a geopolítica, basicamente tem sido um selo de aprovação do chamado Deep State dos Estados Unidos. É usado para criar a ilusão de legitimidade para todas essas ferramentas do Império dos Estados Unidos. Aung San Suu Kyi, por exemplo, ela ganhou. Isso serviu para criar uma aura quase santa em torno dela, vendendo a ideia de mudança de regime em Myanmar, aqui no Sudeste Asiático. Você mencionou o presidente Barack Obama. Ele nem fez nada, e ganhou, e continuou todas as guerras. Na verdade, ele expandiu todas as guerras que herdou e iniciou várias novas. Você mencionou a guerra com drones que, segundo documentos vazados, em certos períodos matou 90% de civis inocentes. Nem estava matando os supostos terroristas, e insinua sem pôr. E esse Prêmio Nobel da Paz mais recente, eu chamaria de uma farsa, é o presidente Trump, atraindo toda essa atenção para o Prêmio Nobel da Paz, inclusive entre públicos como os conservadores, que talvez não tivessem prestado atenção a ele antes. E agora eles anunciaram esse líder da oposição venezuelana que vem sendo apoiado pelo governo dos Dastalments há muitos e muitos anos, financiado pela National Endowment for Democracy, a NED. As pessoas não percebem isso. Ela não foi desfinanciada, nem desmantelada. O site ainda está no ar, e outro dia mesmo, eles publicaram uma declaração parabenizando esse líder da oposição venezuelana que vem financiando há anos e anos. Então estão direcionando a atenção para a Venezuela.
O presidente Trump chamou a atenção para esse Prêmio Nobel da Paz entre pessoas que normalmente o ignorariam. E agora dá para ver o que eles estão fazendo. Estão construindo consenso para essa guerra de mudança de regime na Venezuela. De novo, supostamente para impedir que drogas inundem as fronteiras que o presidente Trump afirma já ter protegido. E antes disso, lembramos dele, dizendo, sim, eu quero petróleo. Ele é um ditador, ele é um socialista maligno. Tudo isso, qualquer coisa que ele ache que precisa dizer para vender essa guerra, é o que ele vai dizer hoje. E é aqui que estamos agora, em termos de fabricação de consentimento. Acho que é para isso que o Prêmio Nobel da Paz tem sido usado há muitos e muitos anos. E foi exatamente para isso que o usaram novamente. Sim. Bem, nós falamos sobre os think tanks. Você pode colocar as ONGs nesse mesmo grupo também, porque existem as principais ONGs de mudança de regime criadas pelo chefe da CIA e por Reagan em 1983, que é, como eu disse, a National Endowment for Democracy. A National Endowment for Democracy também financiou o Comitê de Helsinki da Noruega, que tem ligações com o Comitê do Prêmio Nobel da Paz. Então, é um pequeno grupo de pessoas voltadas para a mudança de regime. Mas achei isso bastante apropriado, porque toda a ideia após a Guerra Fria era que a democracia gera paz, e que a democracia pode ser imposta por meio de mudança de regime e guerra. Então, por que então guerra é paz? Quero dizer, é assim que se cria a paz. Enviando nossas forças armadas para estabelecer uma democracia. E como vemos com frequência, são as figuras da oposição que escolhemos da Bielorrússia e de outros lugares. Raramente têm apoio democrático. Estão apenas seguindo a linha, um pouco como na Moldávia, e também as pessoas que querem remover na Geórgia. Mas não, parece que mesmo assim, todo o esforço está enfrentando algumas dificuldades. Você acha que eles vão conseguir conter o momento multipolar ou ainda está em aberto? Bem, acho que ainda está em aberto. Acredito que a complacência é extremamente perigosa. Muita gente agora está olhando para o conflito na Ucrânia e dizendo: olhe para a produção militar industrial americana e ocidental. Olhe para a produção militar industrial russa. Nem vamos falar da China ou da Coreia do Norte, de como a China pode estar ajudando a Coreia do Norte e, em última instância, ajudando a Rússia nesse processo. Basta olhar para isso, e as pessoas dirão, então está decidido, os Estados Unidos não vão conseguir fazer isso. O problema é que é preciso olhar para o quadro completo. Não se trata apenas dessa guerra por procuração na Ucrânia contra a Rússia. É uma parte de todo um conflito global que os Estados estão travando contra o multipolarismo. Sim, a Rússia e a China podem se proteger militarmente em grande medida e, economicamente, elas garantiram seu espaço informacional, algo sobre o qual eu sempre falo. Mas além da Rússia e da China, outros países estão conseguindo fazer isso com sucesso. Eu diria que muita gente subestima o dano que os Estados Unidos e seus representantes israelenses causaram ao Irã e a seus aliados, como o Hezbollah. Eles derrubaram completamente o governo na Síria. E, novamente, voltando àquele documento da Rand Corporation, falasse sobre estender a Rússia, prendê-la em um lugar e ter sucesso em outro, onde de outra forma, foi exatamente isso que eles fizeram na Síria. Eles prenderam a Rússia na Ucrânia e depois moveram seus recursos para a Síria para tentar uma mudança de regime lá novamente. A Rússia impediu isso e essencialmente congelou o conflito enquanto protegia o governo local. Então os Estados Unidos deslocaram seus recursos e conseguiram derrubar o governo. Isso abriu caminho para esta guerra contra o Irã. E novamente, todo esse conflito entre Israel e Hamas, essa é outra estratégia de tensão, em que os Estados Unidos estão essencialmente dirigindo ambos como procuradores para criar condições em toda a região que nos levaram a esta guerra com o Irã, em primeiro lugar.
Eu avisei sobre isso apenas 1 ou 2 dias depois de 7 de outubro. O que as pessoas precisam entender é que sim, os Estados Unidos têm um déficit militar industrial. Eles estão tendo dificuldade para acompanhar e estão compensando isso com o que se poderia chamar de uma rede de alianças. Eu chamaria de uma rede de procuradores, onde eles têm todos esses intermediários, Europa, Japão, Coreia do Sul, Filipinas. Esses são países politicamente capturados. As pessoas dizem que não é do interesse deles servir aos interesses de Washington em detrimento dos próprios. Mas esse é exatamente o objetivo de capturar politicamente um país. Você instala um regime cliente que serve aos seus interesses às custas daquele país e das pessoas que vivem lá. E podemos ver claramente isso acontecendo. Eles têm isso e também uma presença militar de alcance global. Sim, sua produção militar industrial não está no mesmo nível da Rússia ou da China, mas eles conseguem se mover pelo mundo de maneiras que a Rússia e a China não conseguem, e estão tirando proveito dessa vantagem. Essa combinação de vantagens, a capacidade de alcançar e o monopólio que possuem sobre o espaço informacional ao redor do globo, exceto talvez em lugares como a Rússia e a China, sua capacidade de penetrar em um país, manipular a percepção pública, voltar o povo contra seus próprios interesses, instalar um regime cliente no poder e capturar politicamente esse país também, adicionando-o à sua rede de alianças. É isso que estão fazendo na esperança de inclinar o equilíbrio de poder em mudança de volta a seu favor, de volta à hegemonia unipolar dos Estados Unidos. É isso que eles estão fazendo. Acho que há um enorme perigo de eles conseguirem isso, de conseguirem isolar a Rússia e a China ao virar os países que ficam entre elas. Porque a Rússia e a China são incapazes de defendê-los, assim como a Rússia foi incapaz de defender a Síria. Como podemos ver, os Estados Unidos ainda estão derrubando governos. No Nepal, eles acabaram de derrubar o governo, bem na fronteira com a China, bem na fronteira com a Índia, e a Rússia e a China não conseguiram fazer nada para impedir. Então isso ainda é um grande perigo. Acho que é um conflito intenso e não acho possível dizer de uma forma ou de outra como isso vai terminar. E alerto fortemente contra qualquer sensação de complacência nesse assunto. Quanto à comunicação política, porém, é interessante. Ela pode atuar de diferentes maneiras. Por um lado, ele diz, bem, você sabe, a guerra nunca teria acontecido sob a minha administração. Mas também, eu quebrei o tabu das armas e enchi a Ucrânia de javelins no meu primeiro mandato, o que de certa forma nos levou a esta guerra. Há também a questão do sequenciamento estratégico. Eu estava pensando na Venezuela, porque eles fizeram algo parecido com ela também. Quando os russos invadiram a Ucrânia e todas as sanções foram impostas, surgiu a necessidade de fontes alternativas de energia. Então, de repente, foi, bem, vamos relaxar as sanções sobre a Venezuela. E de repente isso surge quase como uma iniciativa de paz, tipo, vamos consertar nossos laços, vamos nos dar bem. Mas é claro, é temporário, só enquanto você se ajusta às novas sanções. E agora, é claro, o que mudou entre então e agora em termos do que está acontecendo na Venezuela? Nada aconteceu. A única variável que mudou foi o acesso à energia. Então agora, é claro, eles passaram de sancionar a Venezuela para melhorar algumas relações. E agora, é claro, tem que haver uma mudança de regime. A paz, a mensagem política, tudo parece ser guiado pela mesma variável independente, que certamente não tem nada a ver com paz. Mas eu queria perguntar, o que mudou desde que Trump assumiu em relação à guerra na Ucrânia? Porque você acabou de mencionar a ideia de capturar uma nação. E, novamente, se olharmos apenas para o que foi confirmado pela grande mídia, o Washington Post, o New York Times, em 2014, após o golpe, que aliás não foi apoiado pela maioria dos ucranianos, no primeiro dia soubemos que a CIA estava começando a assumir o controle da inteligência ucraniana, reconstruindo-a do zero para garantir que não fosse mais pró-Rússia.
Também soubemos que eles tomaram o controle do governo. Não apenas americanos ocupando cargos-chave, mas, segundo o procurador-geral Victor Shokin, os americanos precisavam aprovar todas as novas nomeações. Também soubemos que os Estados Unidos estavam assumindo o planejamento militar da Alemanha. São eles que estão conduzindo a guerra. Durante a contraofensiva de 2023, quando os generais ucranianos protestaram e disseram que aquilo terminaria em desastre, foram ignorados pelos verdadeiros planejadores em Washington. Também soubemos disso. Mesmo agora, a última pesquisa que vi mostrou que 69% dos ucranianos querem negociações imediatas para encerrar a guerra. Não discutimos isso quando falamos em ajudar a Ucrânia. Ajudar a Ucrânia ainda significa enviar armas, arrancar pessoas de seus apartamentos e mandá-las para as trincheiras como, bem, carne barata. Mas até o Trump, lá em 2019, foi quando Zelensky venceu com uma plataforma baseada na paz. 73% dos ucranianos votaram por isso, para implementar os acordos de Minsk e restaurar as relações com Donbas e a Rússia, a fim de fazer a paz. Isso foi revertido novamente por ONGs financiadas e apoiadas pelos Estados Unidos. Vamos chamá-las de extremistas de direita. Se voltarmos a 2014, sei que temos que fingir que a invasão russa foi não provocada. Caso contrário, você é acusado de apoiá-la e eu perco meu emprego. Mas vamos supor, hipoteticamente, que não tenha sido não provocada. Quero dizer, o que realmente mudou desde 2014? Trump está fazendo algo significativamente diferente? Sei que ele está enviando menos armas, mas também é verdade que no final de 2024, o próprio Biden teve que enviar munições cluster porque ficaram sem armas. Então isso é apenas o reconhecimento de uma escassez temporária? Você está absolutamente certo. É exatamente por isso. Não foi porque o presidente Trump queria paz com a Rússia. É por isso que ele está enviando menos armas. Eles simplesmente tinham menos armas para enviar à Ucrânia. E, novamente, isso se deve à questão da produção militar industrial que eu venho abordando e outros também vêm abordando há anos, desde que esse conflito começou em 2022. Mas você estava falando sobre como o presidente Zelensky se elegeu com uma plataforma de paz e assim que assumiu o cargo, mudou de rumo. Isso deve soar familiar. Foi exatamente o que Obama fez. Foi exatamente o que Trump acabou de fazer. É isso que todos esses partidos de oposição na Europa estão fazendo ou planejando fazer. E é assim que eles perpetuam a continuidade da agenda por lá. Eles estão constantemente criando divisão, distração e falsas esperanças para as pessoas perseguirem, de modo que elas nunca acabem na mesma sintonia, percebendo que, na verdade, não se trata de esquerda ou direita. Trata-se desses interesses especiais que nos enganam todas as vezes. Eles enganam pessoas da esquerda e da direita, fazendo com que lutemos uns contra os outros, em vez de todos nos unirmos e lutarmos por nossos próprios interesses. Existe um terreno comum entre todas essas pessoas, e elas estão sendo deliberadamente distraídas disso. É assim que eles perpetuam a continuidade de sua agenda, fazendo isso constantemente. Eles fazem isso em países-alvo que já capturaram e em todo o Ocidente coletivo, sobre o qual já governam sem qualquer oposição real. É muito importante identificar esse padrão e perceber que é isso que está acontecendo. Mudança real. Se você observar uma mudança real, como o surgimento do multipolarismo, dá para ver como todo o mundo ocidental reage a isso. Não existe nenhuma facção em Washington que seja pró-China ou pró-Rússia, embora eles se acusem mutuamente disso. Como eu estava dizendo, olhe para os think tanks, leia aqueles relatórios de políticas. É isso que realmente vai acontecer. Ignore as declarações públicas que saem de Washington e preste atenção nas audiências deles. Tudo isso é público. Eles transmitem ao vivo no YouTube e todas as gravações estão lá. Nessas audiências, eles convidam pessoas dos think tanks e elas se sentam lá para expor o que realmente vai acontecer e por quê. E você vai ouvir pessoas acusando o presidente Trump de ser pró-China.
E quando o presidente Biden estava no cargo, também o acusavam de ser pró-China. Tudo isso serve para criar a ilusão de que não está sendo feito o suficiente e de que precisamos escalar ainda mais. Eles fazem com que pelo menos metade da população acredite nisso sob um presidente, e depois fazem a outra metade acreditar quando trocam de papéis. E o processo recomeça. Portanto, é muito importante enxergar esse jogo e entender que, mais uma vez, isso não é um agente de mudança. A democracia ocidental não é um agente de mudança ou de autodeterminação. É um sistema de controle que mantém a continuidade da agenda. Minha última pergunta é: como você avalia a reação russa até agora? Porque, novamente, o que eles dizem e o que realmente pensam e fazem não são necessariamente a mesma coisa. Eu sei que Trump está desapontado com Putin, porque eles tiveram uma boa conversa, e agora Putin não está mais depondo as armas. Mas pelo que ouço, há uma certa divisão crescendo em Moscou sobre como responder, porque duas coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Uma é o reconhecimento de que os Estados Unidos estão realmente reagindo à ascensão da multipolaridade como uma realidade, muitos centros de poder, ao mesmo tempo em que reconhecem que têm recursos limitados. Seu domínio relativo no mundo diminuiu. Portanto, por essa razão, precisam se voltar para a Ásia e também focar mais nas Américas. Mas se você quer se voltar para a Ásia, precisa se afastar de algum lugar. E esse lugar é a Europa. Claro, isso não significa que eles queiram acabar com as guerras ou ter paz demais na Europa, mas sim que querem terceirizar a guerra para os europeus. É também por isso que às vezes é confuso para o grupo America First, porque Trump está pedindo paz na Europa, mas ao mesmo tempo dizendo que todos devem gastar 5% do PIB em defesa. Então, mais uma vez, os europeus é que têm de assumir a luta contra a Rússia. Do ponto de vista russo, isso já parece uma vitória em si, porque se os Estados Unidos reduzirem sua presença na Europa, isso diminuiria a ameaça nas fronteiras ocidentais da Rússia. Por isso, há um motivo para acompanhar o teatro de Trump. A ideia de que ele é um mediador que só quer trazer a paz, mesmo que não possa fazer concessões do lado americano. Por outro lado, ao alimentar toda essa encenação de que ele é um mediador, você também acaba fortalecendo Trump. Porque agora, é claro, como ele não é um participante direto, pode fazer coisas que Biden nem quis fazer, ou seja, lançar Tomahawks, realizando ataques profundos para destruir instalações de energia russas. Então, em algum momento, essas contradições precisam ser resolvidas. Você vê algumas pessoas se inclinando mais para algo como, bem, vamos apenas arcar com o custo enquanto a América e a Europa passam por uma espécie de divórcio, ou uma nova divisão de tarefas, enquanto o outro lado agora sugere que isso já é suficiente. Quero dizer novamente, como você disse antes, o que os americanos fariam se a Rússia estivesse atacando profundamente dentro dos Estados Unidos? Em algum momento tem que haver retaliação, porque isso abre a porta, por exemplo, para os alemães que agora podem pensar, bem, é temporada aberta contra a Rússia, podemos enviar nossos mísseis Taurus. Por que não até mirar no Kremlin? A Rússia não vai fazer nada, eles não têm linhas vermelhas. Então você recebeu algum sinal sobre para onde a Rússia pode ir com isso? Porque essas contradições, à medida que os Estados Unidos intensificam a guerra contra a Rússia, só se agravam. Há limites para o quanto eles estão dispostos a aceitar. Quero dizer, apesar do que dizemos, Putin não é um ditador. Se a Rússia já atingiu alvos políticos e econômicos suficientes, ele não vai conseguir conter os outros centros de poder na Rússia. As forças políticas que querem uma resposta muito mais forte. Eu colocaria da seguinte forma: a Europa é, para todos os efeitos, uma extensão dos Estados Unidos. É apenas uma extensão dos Estados Unidos. Então, à medida que os Estados Unidos direcionam seus recursos para a Ásia, a Europa continua lá e continua sendo uma extensão dos Estados Unidos. Aqueles generais vão continuar na Alemanha, eles não vão para a Ásia. A CIA vai continuar atuando em solo ucraniano.
continua sendo essencialmente a Europa. Uma guerra por procuração dos Estados sendo travada contra a Rússia por meio da Ucrânia. Acho que a verdadeira mudança que estamos vendo tomar forma é que eles reconhecem que a Ucrânia está se esgotando. Pode haver um colapso da capacidade de combate da Ucrânia, e eles querem que a Europa preencha esse vazio. É por isso que estamos vendo todas essas provocações surgirem de repente. Drones misteriosos, a Rússia violando o espaço aéreo, drones russos geram, ou você sabe o equivalente de reconhecimento, voando pela Polônia. Todas essas provocações, essa conversa sobre realmente apreender navios que transportam carregamentos de energia russa, isso é uma enorme escalada em toda a Europa. O que está acontecendo é que à medida que a capacidade de combate da Ucrânia entra em colapso, a Europa está sendo designada para preencher esse vazio. É isso que estamos vendo. O conflito está sendo travado até o último ucraniano, e agora estão se preparando para que sejam os europeus, de modo geral, a entrar na brecha em seguida. E o que a Rússia está fazendo? Acho que ninguém pode ter certeza do que o presidente Putin está pensando. Ele não me confidenciou o que realmente pensa, mas acredito que os russos compreendem perfeitamente o que está acontecendo. Como temos notado, eles não fizeram nenhuma concessão aos Estados Unidos durante todas essas supostas negociações. O que eles estão fazendo é criar uma saída para os Estados Unidos e seus representantes europeus, não para o que está acontecendo agora, mas para quando a Rússia continuar lutando e vencendo o conflito em solo ucraniano. Eles vão continuar fazendo isso. Não deram nenhum sinal, nenhum indício de que vão parar. Sua capacidade militar e industrial continua se expandindo exponencialmente. Estão realizando quase tantos ataques com mísseis e drones, às vezes muito mais, do que no início do conflito. E isso quando ainda estavam usando enormes estoques de mísseis e munições acumulados ao longo de anos. Agora é o que eles realmente estão produzindo mês a mês. Então é uma transformação enorme. Eles continuam fazendo essa transformação. E como estratégia, quando você está preso numa guerra, essencialmente com outra nação ou grupo de nações, você lhes dá uma saída, uma forma de recuar, em vez de forçá-los a lutar até o fim absoluto, até a morte absoluta. E acho que é isso que os russos estão fazendo. Sabe, é fácil olhar para o que o presidente Putin está dizendo e fazendo e dizer, isso é fraqueza. Ele vai cair no truque de Minsk III de novo, Minsk tudo de novo. Mas acho que é apenas a Rússia sendo pragmática, pensando a longo prazo, tentando evitar que isso saia do... Eles sabem que isso vai escalar, mas querem controlar como essa escalada acontece e querem manter a vantagem enquanto isso ocorre. Acho que eles têm feito um trabalho muito bom nesse sentido e acredito que continuarão fazendo. Acho que a China está adotando uma estratégia muito semelhante. Podemos ver agora que a China sabe que há limites e linhas sendo cruzadas, e eles entendem para onde tudo isso está indo. Não acho que eles se iludam com a possibilidade de algum tipo de acomodação dentro de uma ordem mundial unipolar liderada pelos Estados Unidos. Eles entendem como está se desenrolando. Só estão tentando agir com o máximo de cuidado e inteligência enquanto avançam nesse processo. Sim, na verdade, esse é um bom ponto. Permitir uma saída. Porque parece que, especialmente na última semana, com o aumento dos ataques contra a infraestrutura elétrica ou energética em toda a Ucrânia, e agora o colapso de Pokrovsk, isso vai ter um efeito em cascata. Então, se a Ucrânia entrar em colapso, é importante que pelo menos os americanos tenham uma forma de sair dessa situação, porque eles estarão sob grande pressão para evitar isso em seu principal proxy. Quero dizer, essa é uma grande oportunidade. Eles têm centenas de milhares de ucranianos armados, que podem usar para enfraquecer um adversário-chave. E permitir que tudo isso desmorone vai ser muito doloroso.
Mas, se houver uma saída por Trump salvar as aparências e se manter seguro, basta dizer, bem, você sabe, nós tentamos acabar com a guerra o tempo todo. Foram os europeus, nunca foi a minha guerra. Sabe, já ouvimos tudo isso antes. Mas acho que isso é importante, manter as relações com os Estados Unidos e sustentar a narrativa de que a América está tentando acabar com essa guerra, pelo menos até que a Ucrânia colapse. E então, é claro, os europeus podem ter sua própria narrativa para apoiar. Eles podem dizer, bem, o Putin sempre quis exterminar a Ucrânia como nação. Eles só conseguiram, tipo, 25%. Ahá, nós vencemos. Então, de certa forma, todo mundo tem uma saída, o que pode ser algo positivo. Claro, se a alternativa for apenas a guerra. Mas, enfim, alguma consideração final antes de encerrarmos? Bem, eu sempre tento fazer as pessoas entenderem a importância de ampliar a visão e olhar para o quadro geral. Sei que há uma tendência das pessoas de se concentrarem demais em um conflito específico, e da perspectiva delas, isso parece o centro do universo. Mas precisamos ampliar o olhar e ver o panorama maior, como os Estados Unidos operam em escala global. Há pessoas que estão absolutamente convencidas de que, por exemplo, Israel de alguma forma controla os Estados Unidos. Mas se você ampliar a visão além do Oriente Médio, pode ver que os Estados Unidos têm procuradores como Israel, assim como a Ucrânia é basicamente um procurador copiado e colado que eles estão usando na Europa Oriental contra a Rússia. Eles têm a província insular de Taiwan, agora tem as Filipinas, novamente, uma cópia exata na região Ásia-Pacífico. E se você observar o panorama geral, pode ver as coisas com muito mais clareza. Como sempre, leiam os documentos de política. Eu imploro, por favor, leiam-nos. Ignorem o que os políticos dizem, o trabalho deles é mentir para nós. Leiam os documentos de política e vejam como tudo, quase linha por linha, palavra por palavra, está sendo implementado a partir de textos escritos há anos. Eles estão colocando o plano em prática. É daí que vem a política, e é isso que nos mostra o que está por vir no futuro próximo e intermediário. E como sempre, muito obrigado por me receberem. Sim, e se as pessoas quiserem te encontrar, podem ir ao The New Atlas, onde você tem seu próprio podcast. E há um ditado chinês de que eu sempre gosto, voltando ao que você acabou de mencionar, que diz, se você der um passo para trás, o mundo parece maior. Eu gosto desse, porque muitas vezes acabamos focando demais em um único conflito ou ficando com uma visão limitada. Enfim, muito obrigado novamente por dedicar seu tempo. Obrigado.